Louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez aqui para estudar a Palavra de Deus e escutar as respostas que a Bíblia tem aos nossos corações, à nossa mente, para que a cada dia nós possamos entender e aprender mais do que está escrito na Palavra de Deus, no livro sagrado, na Bíblia, na coleção de livros, os livros que homens e mulheres usados pelo Espírito Santo escreveram. E hoje nós temos aqui em nossas mãos para poder ler e aprender os princípios, os conselhos do nosso Deus. A primeira pergunta que a Bíblia vai nos responder é sobre a igreja. Quem fundou a igreja? Quem é o dono da igreja? Nós iremos ver a resposta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. E no livro de Efésios, capítulo 2, verso 20, está escrito assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A Bíblia fala que o fundador da igreja é Cristo Jesus. É Jesus Cristo, o fundador da igreja, ele que fundou a igreja com 12 apóstolos. E todos tinham uma doutrina santa e pura vindo do próprio Deus, que Cristo Jesus entregou para que eles pudessem obedecer e levar a outras pessoas que desejam participar da Igreja de Deus. Qual é o nome da Igreja de Deus na Bíblia? Você talvez não lembre, ou talvez fique se perguntando, mas tem na Bíblia o nome da Igreja de Deus? Qual é o nome da Igreja de Deus? No livro de Mateus, capítulo 21, versículo 13, está escrito lá. Vamos ver o que a Bíblia fala para nós. A Bíblia responde. Mateus capítulo 21, versículo 13. O que é que está escrito? A Bíblia diz assim: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Jesus estava falando aqui para alguns líderes da igreja que liberaram a venda de materiais, utensílios, até animais dentro do templo do Senhor. Então Jesus, ele chega até o templo e ali vê as pessoas vendendo, negociando dentro da casa de Deus. E ali Jesus, ele diz: olha, não façam isso na casa do meu Pai, na casa de oração. Então a igreja de Deus, ela tem um nome, e a Bíblia fala em Mateus capítulo 21, versículo 13, que é casa de oração. Mas também o livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, também fala. Vejamos o que diz lá a Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos ver o que está escrito. 1 Timóteo 3, verso 15, o que é que diz lá? Diz assim: para que, se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Deus seja louvado. O apóstolo Paulo estava aqui falando para Timóteo: olha, Timóteo, se caso eu tardar, ajuda as pessoas a se comportarem dentro da casa de Deus, que a casa de Deus também ela é chamada como casa de oração e também a igreja do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja de Deus, ela tem nome, é a igreja do Deus vivo, é a casa de oração, é a casa onde todos devem ser acolhidos. Mais uma pergunta para a Bíblia nos responder: como saber quem é cristãos? Como saber quem são os que participam da casa de Deus? A Bíblia nos responde no livro de Mateus capítulo 7, versículo 16. Vamos ver o que a Bíblia responde para cada um de nós, né? Quem é cristão? Como saber quem é cristão? Mateus capítulo 7, versículo 16. Veja o que está escrito. A Bíblia nos diz assim: quem é cristão? Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então a Bíblia fala a forma de você identificar quem é um cristão. Pelos frutos os conhecereis. Está escrito na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 16. O que fazem os cristãos, se nós já sabemos que os cristãos
é conhecido pelos seus frutos e o que é que os cristãos fazem. A Bíblia vem falando no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Vejamos o que está escrito lá. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. O que fazem os cristãos? Apocalipse 14, versículo 12, está escrito assim: aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e tenham fé em Jesus. Deus seja louvado. Os cristãos fazem isso. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus Cristo. E tem fé em Cristo, aquele que veio de Deus, nasceu da Virgem Maria, morreu, deu a vida para nos salvar da condenação eterna. Então, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, os cristãos fazem isso. Também o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, nos mostra mais um dever dos cristãos. O que os cristãos fazem? Vejamos, a Bíblia tem resposta para tudo. Todas as perguntas que nós fizermos, a Bíblia tem resposta. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, está escrito assim, verso 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mal. Então a Bíblia fala que os cristãos eles fazem isso, os servos do Senhor Deus fazem isso, visitam os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então esse é o amor ao próximo que Cristo deixou para cada um de nós. Então todos os cristãos, ele guarda os mandamentos de Deus, ele ajuda o seu próximo, ele ama o seu próximo. Então está escrito na palavra de Deus. Então mais uma pergunta, qual é o seu trabalho? Qual é o trabalho do cristão? O que é que você acha? O cristão tem que ficar só dentro da igreja, ali? Qual é o trabalho de um cristão? A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 28, está escrito, Jesus ele mostrou para os discípulos, no momento que ele estava reunido com os discípulos, ele mostrou qual é o trabalho dos discípulos e qual é o trabalho também de cada cristão, seguidor de Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 19, está escrito assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o trabalho do cristão é esse, ir pregar mensagem, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, louvado seja Deus. Então, se você deseja também fazer parte dos filhos de Deus, dos cristãos, dos seguidores de Cristo, você precisa também receber do Espírito Santo esses ensinamentos em sua vida e praticá-la. Praticar para que poderes, para cada um de nós poder testemunhar do amor de Deus, da pessoa de Cristo. Então, mais uma pergunta para a gente encerrar esse estudo sobre a Bíblia nos responde. Mais uma pergunta diz assim: qual é o exemplo que os cristãos devem seguir? Qual é o exemplo que todos os cristãos devem seguir? Será que é dos pastores, dos líderes, dos apóstolos? De quem devemos seguir o exemplo? O livro de João, capítulo 13, versículo 15, a Bíblia nos dá a resposta. Então veja o que está escrito. Se você quiser marcar em sua Bíblia, pode marcar o livro de João, São João, capítulo 13, versículo 15, está escrito assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Quem deu o exemplo? Cristo Jesus, ele deu o exemplo para que todos os seus seguidores façam igual como ele fez. Então a Bíblia, ela nos ensina, ela nos mostra, ela nos responde para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu te aguardo no próximo estudo. Amém.